Ok. Agora sim, gravando a reunião, então vou mais uma vez agradecer o tempo, a disponibilidade de vocês, a disposição. Essa é a última entrega da comissão temática de estratégias institucionais, né? Amanhã a gente vai apresentar essas entregas para a comissão central, para que a comissão central possa aprovar o encaminhamento para o conselho universitário fazer a aprovação do PDI de forma geral, tá? Então a ideia agora é que a gente possa falar e validar sobre cadeia de valor, modelo de negócios, missão, visão e os valores da UFMS, tá bom? Nadai, você quer iniciar falando sobre a cadeia de valor? Pode ser, pode ser. Eu vou apresentá-la aqui. Aí eu já vou seguir aquele documento que foi enviado para a comissão. E a gente vai apresentando junto, tá? Combinado, obrigado. Nadai, antes de você começar, eu só queria registrar a ausência do professor Giovan, tá? Como a gente não pôde casar a agenda de todo mundo, o professor Giovanni teve um compromisso importante, ele justificou a ausência, tá? E também o professor Cauê, do Instituto de Física, ele também justificou, dizendo que ele estaria em aula e não poderia participar, tá? Eu queria deixar registrado aqui. Obrigado. Beleza. Compartilhar minha tela. Vou apresentar o documento que foi enviado, tá? Então, o que a gente fez? A gente deu uma atualizada. Esse aqui é um documento que a gente já tinha feito para a nossa primeira versão da cadeia de valor, tá? Eu vou tentar dar uma... deixar mais... Primeira versão da nossa cadeia de valor, que a gente apresenta uma conceituação, tá? Isso daqui vai ser incluído, essa parte do conceito também vai ser incluído no PDI, para fazer uma contextualização, né? Porque ficou bem, acho que ficou sucinto e direto sobre a questão da importância da cadeia de valor, né? E então aqui apresenta quais são, qual é a função da cadeia de valor, né? Qual é o conceito que a gente utiliza de cadeia de valor, os pilares que foram construídos, a questão da cadeia, essa cadeia de valor, né? Os três aspectos que a gente considerou, né? Geração de valor, governança e gestão e de estratégia. E aponta aqui as principais mudanças, né? Que a gente focou bastante nos resultados gerados, né? A gente abriu, né? Aquela parte dos resultados, especificando mais, né? As saídas da cadeia de valor, né? Então, faz um fechamento aqui dessa conceituação, e aqui a gente apresenta a figura da cadeia de valor, né, com a nova, já dando um spoiler aqui, né, da nova missão e visão que a gente já colocou, né, e a gente vai ter alguns contextos sobre essa questão da proposta da missão e da visão, mas daí a gente fala na hora que a gente for falar nessa apresentação, mas aí constaria a questão da missão e da visão, né, os insumos, então entraria, antes a gente colocaria só a figura da sociedade, mas daí a gente, numa discussão, a gente colocou que seria a sociedade, além da infraestrutura física e tecnológica, né, recursos financeiros, instituições públicas, privadas, sociedade civil organizada, dados e conhecimentos pré-existentes e necessidades sociais e de mercado, né. E aqui eles são trabalhados dentro da nossa estrutura, que não teve muitas alterações, a gente só incluiu um macro processo de gestão de planejamento, né, que antes ele estava implícito dentro de um mecanismo de governança, mas a gente quis fazer essa diferenciação, né,
entre gestão e governança. Então, a gente colocou um macro processo de planejamento, né? E incluiu fez algumas alterações nos macroprocessos transversais, incluindo aspectos de cidadania e responsabilidade social, né? E enfatizando a questão de sustentabilidade ambiental. E fizemos alguma alteração também na questão da apresentação, para não tirar a questão de juízo de valor, a gente apresentou em ordem alfabética, né? Demos uma limpada também na apresentação dos macroprocessos finalísticos, colocamos só o nome, né, ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa científica e tecnológica, extensão, cultura, esporte e lazer, né? Então, a parte dos processos em si da cadeia de valor não teve grandes alterações. E os resultados esperados, que a gente tinha 3 grandes grupos de resultados, né? A gente especificou esses grupos, né, para que a gente conseguisse deixar mais claro, né, porque a gente tinha colocado alguns pictogramas, algumas imagens ali para tentar trabalhar isso, só que daí era uma crítica que a gente já vinha trabalhando. E a gente incluiu um processo aqui de indicadores de monitoramento de desempenho, para fechar um ciclo também, como se fosse um ciclo PDCA aqui na cadeia de valor, né? Analisando os resultados esperados num ciclo de melhoria contínua, com um processo de autoavaliação institucional, né? E o processo de indicadores dos objetivos estratégicos, né? Indicadores e monitoramento do desempenho que a gente tem da nossa estratégia. Então, eu acho, assim, foi a proposta que a gente apresentou. Essa proposta, todos os documentos aqui, eles foram trabalhados pela equipe da Diplan, né? Teve alguns documentos, né? Dos 3 que a gente enviou, alguns já foram avaliados pela alta gestão, né? Pela reitora, a Dulce também já está ciente desse modelo. Daí a gente está aberto para essa questão das contribuições da comissão, né? Eu já me desculpo também pela questão do tempo. A gente está bem atribulado aqui com essa questão, né, dos prazos que a gente queria ter feito essa reunião mais no início da semana, né? Só que a gente teve essa questão do feriado agora e outros aspectos também que ali a gente não conseguiu antecipar, tá bom? Então, assim, a proposta de cadeia de valor é essa. E agora eu abro para sugestões, dúvidas. Oi, professora, pode falar. Professora Cibele. Boa tarde, gente, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá, vou ser bem objetiva. Ali nos insumos, eu senti falta de recursos humanos, Aham. porque a gente tem ali, né, recursos financeiros, tem várias coisas, e eu senti falta, então, de recursos humanos. Aham. Deixa eu ver aqui. Dentro dos macroprocessos, para mim não faz sentido sustentabilidade ambiental. Eu acho que sustentabilidade é um conceito amplo, deveria ser Aham. só sustentabilidade, inclusive a social, que é super importante. E aí, quando você foca no ambiental, não sei, para mim, me parece conceitualmente que há um problema. Uhum. E o terceiro ponto, dentro dos resultados esperados, eu acho que a palavra socialmente atuantes é estranha. Eu acho que cidadãos atuantes, transformadores, alguma coisa assim, socialmente eu acho que sobra, sabe? Só para Entendi. deixar mais objetivo. Acho que eram esses os pontos aí da cadeia de valor. Aí, professora, o mais interessante é que são 3 pontos que foram muito discutidos nessa questão, né? Porque quando a gente coloca pessoas, recursos humanos como insumos, existe uma discussão bem grande nessa questão, né? Que aí você está colocando no mesmo nível. Não que eu concorde com isso, eu também tenho uma visão um pouco pragmática em relação a isso, né? Que
você não está colocando no mesmo nível de uma infraestrutura uma pessoa, né? Mas você tem que considerar. Então, quando a gente coloca sociedade, a gente tentou dar uma amenizada nessa questão, porque a sociedade ficaria implícito, né? Porque a gente colocou pessoas, a gente tentou discutiu pessoas, discutiu recursos humanos, discutiu capital humano, né? Discutiu, aí quando a gente coloca capital humano, daí a gente coloca assim, mas são os servidores, né, os Estudante, alunos, tudo, sim. né? Aí a gente pensou-se em colocar capital humano, né? Mas daí tem um outro aspecto que a gente pensou assim, daí senão a gente começa a especificar demais, né? A gente começa a criar muitos itens, né? E a ideia era a gente focar mais na saída do que na entrada. Então, a ideia, uma das opções que a gente viu foi colocar a sociedade incluindo isso, né? As pessoas em sociedade, né? A sociedade englobando, né? Os alunos, os servidores, né? As pessoas, os beneficiários também, né? Quem vem procurar a universidade, tá? Eu vou só pontuar as três colocações, daí eu abro para a gente continuar, tá? A questão da sustentabilidade ambiental, a gente pensou em colocar sustentabilidade ambiental, antes ela estava junto com cidadania e responsabilidade social, para a gente fechar o ESG, né, dentro de um aspecto de cidadania e responsabilidade social, para fechar o aspecto de ESG, né, e a gente tirou a sustentabilidade ambiental porque perpassa e tem um outro um viés de importância dentro aqui da universidade, dentro da estratégia da universidade, né? Então a gente tinha colocado essa questão que daí abarcaria, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, até a gente tem vários aspectos de sustentabilidade que a gente poderia ter colocado aqui, né? E só que a gente enfatizou alguns aspectos que estão sendo trabalhados na UFMS, estão sendo enfatizados na UFMS hoje, né? Então também foi uma opção que a gente colocou, né? Antes estava na mesma caixinha, é isso que eu estou querendo explicar: cidadania, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. A gente tinha testado também sustentabilidade ambiental e social, né? Só que daí o termo cidadania e responsabilidade social é um termo que a gestão quer enfatizar, né? Então vieram algumas demandas por parte da gestão que a gente entendeu, né? E a gente concorda também, né? Com a questão da ênfase que quer ser dada, né? Que são as alterações que querem ser colocadas. Cidadãos socialmente atuantes e transformadores, também por esse aspecto da responsabilidade social e da ênfase que quer ser dado à questão da atuação social na universidade, atuação na comunidade, engajamento social, né? Então, às vezes fica demais até, mas às vezes a gente precisa desse reforço nesse momento para a gente conseguir garantir que essa ideia não é uma ideia, não é que a universidade esteja começando a fazer isso agora, mas às vezes o foco estratégico e mais para esse lado, eu concordo que a gente utilize dessas ferramentas para a gente reforçar. Às vezes fica meio redundante, né? Mas eu concordo com essa opção, né? Às vezes não fica o mais correto, mas eu acho que também serve para isso, né? Professora Ana Grazielli. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, primeiro, parabenizar os meninos aí, porque a gente que mexe com essas coisas sabe o trabalho danado que dá para fazer esses três, né? Uhum. E então, assim, vocês fizeram um trabalho muito bonito aí, estão de parabéns, né? As minhas contribuições, eu até coloquei ali no chat, né? Quando a Sibeli colocou, eu concordo com ela, mas eu entendi aí os pontos que vocês trouxeram, né? E eu acho que a gente tem que buscar integrar todas essas interfaces que a gente tem, né? Não é só aquilo que a gente vê, mas o que a gestão vê, enfim, tudo, né? E aí, mas eu só queria assim pontuar, assim, na verdade são dúvidas mesmo. Ali no insumos tem em cima está a sociedade e embaixo está a sociedade civil organizada,
né? Aham. E aí eu não sei, esse sociedade, o Rafael, pelo que eu entendi, seria comunidade universitária, né? Isso. Não sei. E aí eu não sei se em algum momento isso pode causar alguma confusão, né? Considerando que lá embaixo tem sociedade civil organizada, né? Certo. E aí uma outra questão é, dentro do sociedade civil organizada, por exemplo, a gente fala, o foco está bem assim, sociedade civil organizada. E a Uhum. gente tem elementos da sociedade que não são necessariamente sociedade civil, como, por exemplo, as Forças Armadas, polícia, bombeiro, enfim. Eu falo isso até por conta da minha experiência aqui no campus, porque a gente trabalha muito com eles, né? E eles colaboram ativamente, assim, com processos, né? Inclusive, doando mão de obra, fazendo parcerias para compartilhamento de recursos. Então, é um ponto que eu gostaria de deixar para reflexão, se de repente a sociedade civil organizada ele pode abranger também outras esferas que são igualmente importantes para nós porque participam dos nossos processos, né? E aí, uma pergunta que aí ainda tem na questão do insumo, assim, a questão regulatória, porque esse é cara, isso é complicado para nós, assim, né? Ela estaria onde, em qual desses insumos aqui? Ou ela está em outro lugar? Porque a questão regulatória é um ponto importante para nós, né? O aspecto político Sim. e jurídico, na verdade, né? E aí eu não sei se ela está em algum ponto aqui, eu não consegui identificar. É isso, por enquanto. Tá, professora, então, tem 2 pontos ali. A questão da... A gente não... Até por essa dificuldade da gente ter usado a questão da sociedade para fazer essa questão para englobar, né, tentar englobar e não especificar tanto, né, mas é um ponto que a gente pode levantar. Na questão de instituições públicas, privadas e sociedade civil organizada. Então, seria como se fossem organizações de terceiro setor ali, nesse caso, né, o termo sociedade civil organizada. Né, então, que não seria nem pública nem privada. Né, então seria essas organizações, a gente pode colocar organizações de terceiro setor, né, pode ser uma substituição ali, né, nessa questão, para a gente não ter que trabalhar essa questão da sociedade. Os aspectos legais, professor, o ambiente legal, a gente tem dentro dos mecanismos de governança, tá? Os mecanismos de governança, eles englobam uma estrutura de governança que a gente considera esses aspectos legais, né? Então, a gente achou redundante a gente colocar, se a gente opera sobre um mecanismo, sobre uma questão de governança que tem toda essa questão do regramento, né, não teria, já estaria contemplado como esse aspecto como insumo. É um ambiente, né, o ambiente de governança que a gente atua, já entra essa questão do ambiente regulatório, fiscalizatório. Até assim, foi uma discussão que a gente teve para a questão será que não era demais a gente colocar, né, um ciclo de avaliação, sendo que tem os mecanismos de controle, né, os controles externos e tal. Só que daí a gente precisaria de um controle mais próximo, né, do controle gerencial mesmo, assim, de melhoria contínua, do controle mais gerenciado, mais proximamente gerenciado aqui pela universidade. Se a gente tivesse mais regras, não é aquele controle, não é aquela auditoria, uma auditoria ou um controle posterior, entendeu? Controle regulatório, é um controle mais gerencial. Então a gente colocou isso e aí, então, nos mecanismos, na parte de governança, ele já estaria atendendo essa questão do ambiente regulatório. Isso. Que entra a compliance ali, né? Beleza, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Professor Marco Antônio está com a Professor Marco, Sim. desculpa, não tinha visto. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Rafael, eu acho que as minhas dúvidas foram sanadas. Eu estava um pouco preocupado com essa questão da sociedade e o que a Ana colocou, sociedade civil organizada, né? Uhum. E também estava entendendo, né, que essa questão da regulação, acho que ela precisava aparecer. A questão que eu coloco para vocês é uma coisa que a Ana levantou, né? A hora que a gente olha para isso, a gente que está acostumado,
você consegue ver uma série de coisas, né? Então, essa preocupação do que está dentro de cada caixinha é uma preocupação que vai acontecer para todos os outros 3.000 servidores da UFMS, né? E para os alunos. Então, eu acho que isso precisa dar conta. E talvez a gente precise achar um outro mecanismo para que as pessoas entendam isso, né? A figura está bem bacana, né? Um trabalho bem legal. Acho que vocês conseguiram agregar as coisas que dão conta. Eu tenho uma questão para a visão, mas eu acho que na hora que for discutir lá, eu coloco ela. E aí, se for adequado, a gente volta aqui e muda, né? Mas eu acho que depois tem que ter um outro momento para explicar isso para as pessoas, né? Mas era só isso, tá? Obrigado. Aí só vou explicar que ele entra num processo também agora de gestão do conhecimento, né? A gente está querendo fazer um modelo que ele seja interativo, né? Na nossa página. Então vai ter uma documentação mais robusta, para que ele entenda as saídas, para a gente consiga especificar, né? Para que nem os mecanismos de governança, que a gente consiga clicar aí para o nosso sistema de governança para explicar os nossos macroprocessos de gestão e encaminhar para cada área responsável, né? Para que fique dinâmico, para que também não seja um modelo estático ali que não consiga explicar, né, essa questão. Então a gente vai tentar fazer essa questão do que tem essa dinâmica da gente colocar os hiperlinks e ser um pouco mais dinâmico nessa questão da explicação como gestão do conhecimento mesmo, que a gente se aproprie dessa questão da cadeia de valor, e isso daqui já foi um avanço, porque a gente já está incorporando, inclusive, já vai incorporar no nosso mapa estratégico a vinculação cadeia de valor, as pessoas já estão entendendo, né? Então isso daqui é um ganho que a gente está tendo. Então agradeço, gente. Eu vou passar, Jean. Legal, obrigado, Rafael. Então, considero aí, se ninguém tem mais nenhuma observação, considero a cadeia de valor validada, né? E agora a gente passa a discutir a questão do modelo de negócio, tá bom? Ainda vou apresentar minha tela aqui, tá? Uhum. Bom, então, vocês estão vendo aí, a gente está na guia aqui do modelo de negócios, né? A gente também está na mesma situação, onde a gente apresenta o conceito de modelo de negócios, né? O que é, como a gente apresenta como a universidade, né, gera valor ao longo do tempo, usando o modelo de negócio. Então, é um modelo representativo, gráfico, né, que mostra como que a universidade gera valor. E ele está um pouco diferente do modelo de negócio anterior, porque a gente achava que o modelo de negócio anterior estava um pouco mais confuso, né? Esse aqui ele traz de forma bem simplificada como que os nossos capitais, né, as nossas entradas, aplicadas aos processos, resultam em produtos e serviços que geram valor para a sociedade. Então a gente mostra claramente como cada entrada aplicada aos processos, né, resulta em produtos e valor para a sociedade. Então, o que tem de novidade aqui, né? A questão dos processos, que agora a gente está representado aqui pelos macroprocessos da cadeia de valor, então ele está muito ligado à questão da cadeia de valor, né? O que a universidade considera aí produtos e serviços e o valor para a sociedade, né? Então, são essas basicamente a diferença do modelo de negócio anterior para o novo. E aí eu gostaria de ouvir a consideração de vocês na questão do modelo de negócio. Por gentileza, professor Sibeli. Posso começar? Eu vou de novo eu vou só fazer algumas observações aqui na parte da geração de valor. Os outros pontos, para mim, deixa eu só pegar meu documento em Word aqui, acho que estão ok. É isso. Macroprocessos. Ok. Peraí, deixa eu voltar aqui. Em primeiro lugar, lá nos profissionais éticos e qualificados, né, o valor para a sociedade, quando eu li
diplomados graduação, diplomados mestrado, diplomados doutorado. Eu fiquei pensando se a gente não conseguiria, de repente, aí fica uma sugestão, né? Deixar, né? Em vez dos diplomados, deixar essas características éticos, qualificados, como um valor para a sociedade. Porque quando a gente coloca, né, diplomados, ó, tem graduação, mestrado, doutorado, e aí ali a gente tem cursos de especialização, a gente tem cursos de extensão que a gente certifica, né? Eu acho que o valor, o diploma em si, ele não é um valor. O valor é a nossa formação ser qualificada, entendeu? Então, eu acho que a gente poderia atribuir alguns termos ali para esses profissionais, né? Quando a gente vem aqui para publicações, eu fiquei pensando se não seria produtos em vez de publicações. E aí, nesses produtos, né? Porque, por exemplo, a gente tem trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, artigo, editor UFMS, que seria livros, mas a gente tem algumas outras coisas que talvez não sejam contempladas ali, que tem um valor, né? Então, a gente tem relatórios técnicos que são feitos de pesquisa, a gente tem produtos audiovisuais, né? Agora mesmo a gente está com esse projeto do Detran, né? Com programa de rádio, TV. Então, de repente, juntar isso, né? Trabalhos, artigos, livros, teses, dissertações, relatórios técnicos como publicações, produtos audiovisuais, né? O que mais que eu coloquei aqui? Acho que disso são essas as minhas sugestões. E aí, por fim, lá no último atendimento à comunidade, eu também fiquei pensando o seguinte: nós temos, por exemplo, todas as nossas empresas juniores que atendem empresas. E aqui, quando a gente vai especificando, né, análises e serviços laboratoriais, assistência jurídica, os nossos próprios projetos de ensino, de alguns cursos, eles têm parcerias e dão esse valor para as empresas, né? Então, eu fiquei pensando se não caberia a gente colocar uma abinha aí, porque eu senti falta disso. Era isso, gente, minhas contribuições. Ah, legal, professora. Gente, posso? Oh, desculpa, Jean, fala. Vou falar. O que eu ia contextualizar é o seguinte, é que assim, esse modelo de negócio, ele está no PDI, né, e ele traz aqui, ele traz de forma geral, né, isso aí. O que que acontece? O modelo de negócios, ele é uma exigência do Tribunal de Contas também para o nosso relatório de gestão anual. Então, anualmente, a gente tem que apresentar esse modelo de negócio para o Tribunal de Contas da União, né, mas com os valores. Aqui no PDI a gente traz o modelo, mas no relatório de gestão a gente traz os valores. Então, por que que eu estou dizendo isso? Quando você diz a questão de profissionais éticos e qualificados, dessa forma a gente gera valor para a sociedade, né? Mas a gente não tem como dizer quantos desses profissionais são éticos e são qualificados. Sim, são éticos, por exemplo. Então, assim, a gente, apesar deles terem a disciplina de ética, tudo, né? Então, a gente tem que trazer esses números de diplomas de graduação, diplomas de mestrado, diploma de doutorado, para apresentar ao TCU. Então, essa é por isso que ela vem dessa forma, tá bom? A outra questão, você havia dito sobre a questão dos trabalhos, né? Que tem outros trabalhos, como os relatórios técnicos, salvo engano, né, professora Sibeli? E aí, às vezes, a gente não tem esse número da UFMS para trazer o quantos relatórios técnicos a UFMS produziu em 2024. Às vezes a gente não tem. Então, se a gente trouxer isso, a gente não vai ter como apresentar para o Tribunal de Contas da União. Tá? Então, assim, eu acho todas as observações bem pertinentes, mas nós precisamos verificar se nós temos condições de apresentar esses números para o Tribunal de Contas da União. Tá? Então, ele foi pensado nisso também. Nadai, por gentileza. Não, é bem nesse aspecto mesmo que eu vou colocar, porque
A parte de relatórios técnicos, produtos audiovisuais, a gente até colocou, foi uma discussão que a gente teve e realmente a gente acabou não incluindo, tá, gente? Então, a gente até colocou o aspecto que aqui a gente tem o curso de música e eles fazem, né, a parte de novas composições, que entra como produto, né? Produto, inclusive, que tem que constar. Também, uma vergonha para o administrador não colocar o próprio serviço de consultoria, né? Então, eu coloquei apoio jurídico, coloquei tudo ali e comi barriga bem na hora da consultoria. Porque temos as empresas juniores que fazem um trabalho muito bom. Eu fui da empresa júnior, inclusive, é vergonha. E tem coisa que a gente não colocou e eu acho que cabe a gente colocar mesmo essa questão do especificar aqui. A gente tem essa preocupação, igual o Jean colocou, né, porque a gente vai ter que colocar apresentar, né, a gente vai ter que apresentar os números, né, tanto na parte, não nos processos, mas tanto no capital, nos produtos e serviços, no valor para a sociedade, a gente apresenta faz uma análise mesmo de valores, né, tudo que foi de entrada, tudo que veio de saída intermediária e saída mesmo de geração de valor. Então a gente mensura, né, esses números, né, é como se fosse um resumo mesmo da nossa atuação no ano, né. Então o modelo de negócio, o TCU ele utiliza para isso, né, para facilitar para a sociedade ela entender, né, o que a universidade faz aqui, né? Até por isso que a cadeia de valor tem um aspecto mais estratégico, né, mais voltado aqui para também tem que ser entendível, né, para a comunidade externa, mas eu acho que tem um aspecto mais de visão mais estratégica. Isso daqui tem um aspecto mesmo assim, ó, o que a sociedade está investindo, o que a sociedade está recebendo, né? Então, nesse ponto. Só então uma sugestão, de repente, só deixar diplomas de especialização também, né? Também é Só outra para coisa que eu acabei de ver que está faltando, professora, desculpa. só para fazer esse alinhamento, então, entre os cursos ali, porque isso é um dado fácil. Legal, professora Sibeli. Assim, o que eu disse, na verdade, a gente vai olhar com calma todas as suas sugestões, tá? E aí, todas que a gente tiver condições de atender e de trazer números para o relatório de gestão, a gente vai acatar, porque todos são pertinentes, tá? Então, a gente vai olhar com calma e a gente vai melhorar com base nas suas solicitações. Então, a professora Ana Grazielli, por gentileza. Oi, meninos. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Aqui no capital, né, quando vocês colocam infraestrutura e estrutura organizacional, por exemplo, a gente tem outros tipos de estrutura que não necessariamente estão linkados com essas que estão aí. Aí eu não sei se vale a pena mencionar ou não. Por exemplo, a gente tem teatro de bolso, aqui que da ONU a gente tem o Centro Cultural. Não são necessariamente esses que estão aí, mas eu não sei se o objetivo era trazer esses como exemplos ou ser mais específico no que a gente tem e oferece, né? Mas essa é uma dúvida que eu tive ao fazer a leitura. Na questão dos produtos, aqui no projetos institucionais, né? Porque a gente também tem aqui tem os projetos de ensino, pesquisa e extensão, tem os observatórios, né? Tem as incubadoras, mas a gente também tem aqueles projetos de desenvolvimento institucional, né? Que a gente tem todas as unidades, eu acho que tem. Aí eles entram aqui ou eles entram em outro lugar? Foi a outra dúvida. Aí na questão de valor, eu concordo com a Sibeli, né, nessa questão aí dos diplomados, e talvez uma sugestão seria trazer como egressos, né, porque a gente amarra com as nossas políticas, né, porque a gente tem a política de egressos, então talvez colocar como egresso possa ser uma possibilidade, e aí abranger os outros egressos, né, como a Sibeli falou também. Ali no atendimento à comunidade, porque como a gente usou lá no
Ai, meu Deus, na cadeia de valor, a gente usou sociedade como sinônimo de comunidade universitária, né? Eu acho que esses atendimentos à comunidade, eles também acho que poderiam abranger os atendimentos a toda a comunidade universitária, e não só, por exemplo, aos projetos e aos estudantes, mas, por exemplo, a gente tem o atendimento do PAS, que é um atendimento para a comunidade universitária, né? Tem o atendimento da brinquedoteca, que também é um atendimento para a comunidade universitária. Então, pensando que comunidade, esse atendimento à comunidade seria essa comunidade, a nossa sociedade que ficou lá no outro, talvez colocar esses outros atendimentos também seria interessante aqui, não sei. É isso. Ah, legal, professora. Obrigado pelas contribuições. Eu acho que também são bem pertinentes. Se a gente tiver condições de atender e de trazer esses números para o relatório de gestão, a gente vai atender, tá bom? Mas aí a gente vai analisar com calma. Professor Marco Antônio, por gentileza. Algumas coisas eu acho que já foram contempladas, né? Eu senti falta aqui, e aí eu coloco a mesma explicação da Ana, né? Não sei se é exatamente isso aqui, mas aqui nessa parte de infraestrutura, estrutura organizacional, eu não vejo referendadas questões relacionadas a esporte. A Ana falou de cultura, teatro de bolso, uma série de coisas. Então, os equipamentos esportivos, por exemplo, quadras e essas coisas, eu não vejo relacionado aqui. Eu acho que são extremamente importantes delas aparecerem, né? Aí eu senti muita falta, como a Sibeli falou, da questão da especialização. E aí a Ana deu um termo aí que eu acho que é bem bacana, que talvez dê conta de tudo isso, que é egresso, né? Eu acho que isso pode ser uma saída interessante. O Rafael falou, como administrador, da questão da consultoria, não tem lugar nenhum aí, né? E aí, pensando no que vocês falaram sobre dados que possam ser encontrados, a gente tem aquelas atividades esporádicas, né, que dão conta de consultoria que os professores fazem para tudo quanto é lado. Eu acho que é uma coisa que poderia vir aí para agregar. É isso. Legal, professor. A gente vai ver os dados da especialização. Acho que especialização a gente tem, né, na DAE. Acho que dá para trazer sim. Esse a gente tem consolidado. Acho que esse realmente faltou. Foi uma excelente sugestão. Mas dos outros dados a gente vai analisar com calma, tá? Para ver se o que a gente tem, o que dá para trazer. Os dados da infraestrutura de esporte, às vezes a gente não sabe se tem de toda a universidade, né? Então a gente vai verificar com calma também para ver se a gente consegue trazer, tá bom? Então agradeço a sugestão de vocês. Tem mais alguém? Bom, então agradeço a sugestão de vocês, a gente vai analisar com calma nem tanto, porque a gente já tem que apresentar amanhã, né? Então a gente vai tentar até amanhã já atualizar. A gente tem que levar para a comissão central. A gente vai analisar em pânico aqui, e aí a gente... Mas, o pânico foi no final de semana já, gente, pode ficar tranquilo. O pânico já foi, agora a gente já está tranquilo, está medicado. Então agora a gente considera validado o modelo e aí a gente vai ver se a gente consegue providenciar essas sugestões, né? E aí a gente queria trazer também a questão da discussão da missão, visão e valores, né? Então, vou mudar a guia aqui. A gente vai mostrar para vocês, né, a proposta de alteração, mas antes da gente discutir a questão da proposta de alteração, eu queria dizer uma coisa importante. Na verdade, assim, essa missão, visão e valores, ela foi uma proposta, tá, feita pela administração superior. Então, assim, é a visão da administração superior, está começando agora. Então, assim, a gente vai considerar todas as sugestões de vocês e a gente vai levar para a administração superior até amanhã, antes de apresentar. Então, assim, não vou dizer que a gente vai alterar imediatamente, porque, como é a visão da administração superior, a gente precisa levar para eles, tá? Então, agora eu queria ouvir de vocês essa questão da missão, visão, valores, se tem alguma sugestão. Por favor, professor Hélio.
Boa tarde, gente. Eu acho que vocês vêm para essa reunião aqui é, esperando que as contribuições aí sejam mínimas, né? Para reduzir o pânico depois, né? Gente, mas vamos lá, deixa eu trazer algumas sugestões em relação aqui à visão, missão e valores, já salientando assim que o meu apreço e admiração pelo trabalho que vocês têm feito, viu, gente? Porque eu imagino a loucura que é isso, né? Transitando entre todos esses universos aí, né? De colegas, de professores, das equipes e da administração central, né? Então, eu estava observando aqui, e assim, claro que isso que eu vou dizer vai entrar nesse rol de possibilidades, né? Vocês vão avaliar, e claro que a gente tem que considerar também, sem dúvida nenhuma, a questão da administração central, né? Ou seja, a visão, ou seja, o peso, a ênfase, né, de cada uma das palavras aqui, porque a gente, infelizmente, não tem uma capacidade, assim, vamos dizer, de maneira geral, brasileiro não tem uma capacidade muito grande de síntese, né? A gente é mais prolixo do que sintético, né? Então, é claro que a gente tem que considerar cada palavra aqui com muito cuidado. E eu percebi que nessa coluna da direita, na proposta de alteração, tanto a missão quanto a visão, elas cresceram um pouquinho, né? Então, talvez haja um interesse em explicar mais do que uma síntese. Oi? Oi, vocês me ouvem? Ele tá mudo? Tá escutando. Posso continuar? Ah, tá. É, então, a minha sugestão, vejam, ah, ali a gente tem. Eu sou adepto as duas propostas, tanto a missão quanto a visão, um pouco de maneira mais sintética do que mais estendida. E aí deixar mais para o modelo de negócios, para a cadeia de valor, vamos dizer assim, a explicação do conteúdo ou desdobramento do conteúdo que a gente vê aqui, né? Porque uma das coisas que a gente tem no ambiente das organizações é que muitas vezes essa missão e visão que vai orientar todo o processo dos próximos anos, ela não é compreendida e muito menos memorada, né? Ela não entra no consciente das pessoas. Então, mas é uma visão muito particular, tá? Então, claro que isso vai ser considerado aí por vocês. Então, dentro dessa visão, eu acredito que uma missão e visão mais sintética, que possa ser facilmente respondida pelas pessoas e que a comunidade tenha consciência dessa missão, porque, afinal de contas, a gente está falando de o que é a missão? O que a gente faz no dia a dia, né? A gente levanta cedo para trabalhar, para cumprir uma tarefa, para cumprir objetivos e metas, para alcançar resultados. E aí, dentro dessa missão, eu sempre falo, o que vai motivar e o que vai favorecer você levantar cedo para cumprir a sua missão, né, em termos do ambiente organizacional. E aí, eu observei algumas questões que eu queria salientar. Então, ali a gente tem, dentro da missão, né, desenvolver, inovar e socializar o conhecimento em benefício da sociedade. Então, a visão do desenvolvimento, ela é uma visão bastante ampla, né? Inovar, talvez tenha sido uma ênfase, essa necessidade de colocar a inovação aqui, né? Porque eu não observei essa palavra sendo colocada nem nas duas análises anteriores, então pode ser uma ênfase. Sociedade por meio da formação de líderes. Eu penso que nem todas as pessoas, vamos dizer assim, nem todos as pessoas que a gente forma têm condições de liderar, né? Nem todas as pessoas têm esse papel dentro das organizações e não tem essa função. E a gente vê que muitas pessoas desempenham um trabalho excepcional e são liderados. Então a gente vai formar tanto líderes quanto liderados que têm um papel fundamental na sociedade e que e às vezes realizam tarefas de execução, né, promovida aí por líderes e que desempenham isso como ninguém, né, e não querem estar liderando, né, também tem uma questão aí de perfil, né. Então, eu fiz uma sugestão pensando nessas variáveis, e aqui entra uma outra questão que eu queria destacar, que é a questão do crescimento sustentável. A gente sabe que a gente deseja isso, é um desejo da universidade, é um desejo que temos também. Mas dentro dessa visão sintética, eu imagino que possam, quando a gente acrescenta algumas coisas, algumas visões, né?
algumas abordagens não acrescentam outras, talvez abram um espaço também para questionar, mas por que outras questões que eu acho importantes, além do crescimento sustentável, não estão aqui, tá? Então, nesse sentido, eu fiz uma proposição mais sintética, tá? Eu vou colocar ali depois para vocês, para que possamos pensar. Eu coloquei assim, ó, em vez de desenvolver, eu coloquei construir, né? O desenvolvimento, você pega uma matéria, algo que já existe, você vai desenvolvendo isso. A gente faz isso com conhecimento, mas a gente também constrói conhecimento, né? Então, eu coloquei construir e socializar o conhecimento em benefícios consistentes e soluções atuais para a sociedade. Então, é mais sintética, é mais objetiva, e aí fica uma proposição nesse sentido. Eu vou colocar ali, enfim, no nosso chat aí para a gente pensar, tá bem? É isso que eu ia pedir, professor, para colocar já no chat, porque daí fica mais fácil da gente... Isso. Então, essas minhas considerações ali sobre a missão. Eu tenho medo da gente abrir em alguns pontos que são fundamentais. Eu sei que são fundamentais, por exemplo, como a inovação e como o crescimento sustentável, e a gente dá margem para... Mas por que não está ali outras tantas coisas que são fundamentais? Eu acho que a questão da inovação, não sei como é que vocês devem ter discutido isso, por isso que eu respeito muito o trabalho de vocês, e eu até queria entender como entra essa questão da inovação, porque eu não a vi nas outras duas modelos anteriores. É por isso que talvez tenha parado aqui, né? Mas eu tenho receio da gente abrir demais e faltar outras coisas que as pessoas vão sentir falta, né? Mas é isso, gente. Perfeito, professor. Obrigado aí pelas considerações. Quem está no próximo aqui na minha fila? Não sei se sou eu que estou na fila Professora agora. Cibele, por gentileza. Só complementando aí essas reflexões do Eric, eu tinha feito uma outra proposição aqui, mas muito mais na questão de como foi colocado a inovação, inovar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento, na medida em que a gente vem desenvolvendo esse conhecimento, ele é sempre inovador, né? A academia, ela sempre inovou nesse sentido, né? Agora, quando a gente enfatiza a inovação, né? Eu acho que a inovação é o mercado, é a gente realmente transformar esse conhecimento em produtos, processos que beneficiem a comunidade, né? E nesse sentido, eu tinha pensado o seguinte: desenvolver e disseminar conhecimento para promover inovações e mudanças que impactem positivamente a sociedade. E aí, depois do final, é uma discussão que o professor Eric já fez, né? Então, assim, questão de liderança, enfim. Mas eu acho que a gente precisa pensar com cuidado eu, que sou uma defensora da inovação, adoraria que ela aparecesse na missão, mas com esse cuidado, né? Do que a gente quer dizer com isso. Professor, eu peço que coloque também a proposta no chat, para que a gente consiga... Eu posso mandar lá no grupo, alguém coloca Pode. no chat para mim, gente, porque eu estou no celular e eu tá, escrevi beleza. no computador. Beleza. Obrigado, professora Cibele. Professor Obrigado. Marco Antônio, por gentileza. Eu não vou repetir o que o Eric colocou, e eu também sou muito mais voltado para questões mais enxutas, né? Mas, do ponto de vista da questão da inovação, eu tiraria também. Eu concordo com o número general com a Cibele, que se ela ficar, ela não pode ser associada à inovação de conhecimento, ela tem que ser associada à inovação de impacto. E se, por acaso, a gente optar por uma estratégia de mudança aí com uma proposta feita pela Cibele, eu não coloco positivo não, tá? Porque o impacto tem que ser um impacto positivo. Eu tiraria a palavra positivo da conversa. Mas eu acho que o Eric está completamente correto na questão de líderes. E a Ana colocou uma sugestão aí que eu acho que eu colocaria também, pessoas. Mas eu acho que a questão é mais do impacto na sociedade. E aí, pensando nas explicações que foram dadas, que estão lá no modelo de negócio e tudo, né? Eu acho que é isso, tá? E aí, eu senti falta nos outros dois documentos, deixei para falar agora. Quando a gente vai para a visão, ser uma universidade acessível, eu sinto muito falta da palavra inclusão.
tá? Porque é o conceito que é utilizado, né, em todos os documentos que a gente olha, por exemplo, o governo federal. Eu não sei se acessível seria melhor do que inclusivo, mas são questões para serem pensadas, tá? Legal, professor. Tá anotado aqui devidamente. Nós vamos levar essas sugestões, tá, para discussão, e a gente acredita que até amanhã a gente vai ter uma resposta. Pessoal, mais alguém tem alguma sugestão? Agora a gente já está falando de tudo, eu tenho uma sugestão dos valores. Eu também tenho coisas para falar lá, mas vamos seguir. Só a Gleice terminar que ela levantou a mão, aí a gente já passa, professora Sibeli, já passa para você, por gentileza. Gleice, por favor. Sim, eu queria fazer uma consideração sobre a visão. Na minha opinião, deveria ser incluída, reconhecida local, nacional e internacionalmente. Porque eu vejo que às vezes a universidade está muito preocupada com essa questão dos rankings, né? Talvez esse reconhecimento nacional e internacional está muito preocupado com o ranking, mas às vezes a gente não é reconhecido nem pelo bairro vizinho, né? Às vezes a própria população do bairro vizinho não sabe que a universidade é pública, é gratuita. Então, assim, essa necessidade, a gente está sempre preocupado com a nossa comunidade, onde a gente está inserido, então esse reconhecimento social local, eu acho que é bem importante, assim. Maravilha. Legal, Gleice. Obrigado pela sugestão. Obrigado, Gleice. Professora Sibeli, você ia dizendo? Nos valores, minhas sugestões. Os valores, eles não podem ser muitos, né? O ideal é que sejam de um número menor, mas assim, desde que a inovação está dentro da missão, eu não sei, para mim, deveria aparecer aí. Eu tinha, inclusive, né, sugerido retirar a cidadania e colocar inovação. Essa cidadania institucional, né, ela já está dentro do conceito de responsabilidade social, né? Uma instituição que é responsável, ela tem cidadania institucional, porque nós não estamos falando, quando é diferente, né, que são os valores da instituição, né? Então, a gente quer formar cidadãos, né? Mas a cidadania da universidade, para mim, ela está dentro da responsabilidade social. E uma outra coisa, eu fiquei pensando, eu acho que, em vez de interdisciplinaridade, a gente poderia deixar como valor colaboração, porque a colaboração, ela é mais ampla que a interdisciplinaridade, né? Então, a gente tem aí, dentro do rol, né, de valores que a gente quer, a interdisciplinaridade, ela está dentro do ensino, dentro da pesquisa, mas a colaboração, ela vai além desses parâmetros, e ele está, se não me falha a memória, em algum outro lugar aqui de resultados, da cadeia de valor, né, ter colaboração em pesquisa, soluções de problema. Então, fazer esse alinhamento aí. São essas as minhas contribuições, gente. Legal, professora. Obrigado. Professor Marco Antônio? Está desligado, professor. Obrigado, professor. Opa, eu tendo a concordar com a Sibeli com relação à questão dos conceitos de cidadania e responsabilidade social. Mas aí eu volto naquela questão que eu coloquei lá atrás. Eu deixaria a cidadania porque me parece ser uma coisa que vai ser mais fácil de ser entendida por quem lê. A ideia de responsabilidade social, ela, para nós que somos administração, ela é um conceito bem claro, é um conceito que a gente transita com bastante tranquilidade, mas eu estou pensando naqueles que vão dar uma olhada para isso e naqueles que estão lá fora. Mas essa é uma questão que aí a Sibeli colocou muito bem, né, de colocar ou tirar. Eu colocaria inovação como valor, acho que é fundamental, e aí eu concordo com a Sibeli, é muito importante que e colocaria alguma coisa relacionada à inclusão também como valor, tá? É uma universidade inclusiva. A gente tem ouvido esse discurso
que tem se materializado na prática, nas políticas da universidade, já tem 8 anos, principalmente, mas até antes, né? Então, eu colocaria isso como um valor também, tá? São essas as contribuições. Obrigado, professor. Professora Ana Grazielli, por gentileza. Assim, eu acho que eu concordo, né, com essa questão da inovação como valor, e aí, se a gente trabalhar nesse sentido, aí minha sugestão é a gente pensar também em empreendedorismo como valor, né, porque a gente traz isso em todos os outros documentos, em todos os outros lugares da universidade, então, eu acho que ele pode integrar isso também, a minha sugestão, tá? Legal, obrigado, professor. Mais alguém tem sugestão? Jean, só um comentário. Eu gostei da ideia de tirar as explicações, tá? É verdade, já são valores universais, né? Não precisa explicar, né? Nesse caso. Mas tá bom. Obrigado, professor. Mais alguém? Bom, certo então, gente. A gente promete então que vai analisar cada sugestão com carinho. A gente vai passar para a administração superior para ver o que eles pensam. E aí amanhã a gente vai apresentar para a comissão central, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço aí a atenção, a disponibilidade de cada um de vocês, tá bom? E aí considera a reunião finalizada, tá bom? E aí provavelmente a gente vai assinar a ata, a gente ainda vai se falar até a gente finalizar essa comissão, a gente vai se falando pelo WhatsApp, a gente pede que continue lá para que possa assinar a ata, essas coisas, né? A gente vai avisar o encerramento da comissão, o que precisa. E aí a gente considera finalizado aqui os nossos trabalhos da comissão temática e a gente fica à disposição, tá bom? Valeu, galera. Muito bom, gente. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. A gente precisa só registrar a Cássia pediu. Já tá saindo, o pessoal já. Não, tira aí, Cássia, por favor. Abre a câmera aí. Consegue. Só tirar uma fotinha, vai. Tentei melhorar minha cara, gente, juro. Além do cansaço, peguei uma gripe ainda pra fechar. Deu para ver. Tchau, gente. Parabéns. Valeu, gente. Um Obrigado, abraço. gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, colegas.